Então a gente vai estar hoje tratando sobre esses conversores Book, esses conversores LDO, não é? O que vem a ser aí conversores Book, conversores LDO, conversores Boost, né? Que é de tamanha necessidade o nosso entendimento para um reparo mais acertativo, né? Então hoje falaremos sobre Book, Boost e LDO, e também alimentação primária, secundária e terciária. Falaremos sobre Book ou Book, né? Boost, LDO, tudo aqui relacionado a fontes de alimentação. Fontes de alimentação. Sem essas fontes, o nosso aparelho celular não funciona, não é? Se tivermos uma falha no LDO, se tivermos uma falha no Boost, no Book, não é? Ele não funciona. E toda marca, seja iPhone ou Android, teremos essa família de conversores DC-DC. Então, por isso aí que é de suma importância nós estudarmos esses tipos de conversores, não é? Para podermos aí estar desenvolvendo habilidade para fazer medições, né? E entendimento, né? Existe na eletrônica, né? Principalmente na eletrônica moderna, né? Os conversores DC-DC. Tá? O que vem a ser um conversor DC-DC, não é? Simplesmente a gente pega uma tensão contínua e transforma essa tensão contínua em outra tensão contínua. Existem conversores AC-DC, que vai transformar uma tensão alternada para uma tensão contínua. Existem conversores DC-AC, que vai transformar uma tensão contínua em uma tensão alternada. Ok? Existem conversores AD, que vai transformar o sinal analógico em um sinal digital. Nós temos os conversores DA, que vai transformar um sinal digital em um sinal analógico. Então nós temos aí diversas famílias de conversores de tensão. Tá? E uma comumente usada em smartphones, né, e na eletrônica moderna é esse cara aqui, né, conversores DC-DC. Qual a necessidade que nós temos, né, de utilizar conversores DC-DC na eletrônica, né? E principalmente aí na eletrônica embarcada e principalmente aí nos smartphones, né? Qual é essa necessidade? Supondo, né? Supondo não, né? Claro, né? Nós temos aí sempre nos smartphones a entrada da bateria, né? Então nós temos a bateriazinha do smartphone, né? Que ela geralmente aí ela é uma tensão de 3.8 volts, tá? E dentro do celular, dentro da placa do celular, do smartphone, né, nós pegamos essa tensão de 3.8 e transformamos em diversas outras tensões para alimentar outros circuitos. Por quê? Nem todo circuito é alimentado por 3.8 volts. Né? Nós temos circuitos alimentados por 0,7 volts, né, 0,9 volts, nós temos aí 1,1 volts, 1,2 volts, 1,8 volts, né, 20 volts, 5,5 volts, menos 5,5 volts, ou seja, nós temos diversas tensões, tanto menores quanto maiores da sua entrada, né? Ah, tudo bem, então por que a gente vai usar esses conversores DC e por que tem que ser esses conversores Book? Por que tem que ser esses conversores Book? E não simplesmente um regulador de tensão comum. Regulador de tensão comum. De tensão. O que é um regulador de tensão? Né? Entra uma tensão, por exemplo, nós temos a família do 7805, tá? Que entra uma tensão até 12 volts nele e sai uma tensão de 5 volts. Tá? E o que é feito com esse restante dos 7 volts que sobra desses 12 volts, por exemplo? Né? Esse 7 volts que sobra, nesse regulador de tensão aqui, ele vai dissipar em forma de calor. Logo, consequentemente, esse LM aqui, 7805, ele esquenta muito, né? Então ele pode aí também
é quando nós pegamos o datasheet, né? O que vem sendo o datasheet? Datasheet é a folha de dados de um determinado componente, tá? Então, quando a gente verifica no seu datasheet lá, a gente vai ver que quanto mais calor o componente dissipar, principalmente esses reguladores de tensão linear, tá? Ele vai perder em desempenho, ele não vai conseguir entregar a corrente, né, e a tensão para a carga conforme a necessidade. Você imagina esses reguladores de tensão, né? Então vamos supor, né, que se a gente aplica uma tensão de 12 volts nesse LM e sai 5 volts, nós temos 7 volts, né? Então se nós usarmos aí 7 volts, vamos aplicar aí a fórmula da potência, né? Potência é igual a E vezes I. Então nós vamos ter a potência vai ser igual a 7 vezes, vamos supor, esse 7805 ele fornece no máximo 1 ampere, no máximo 1 ampere. Então eu vou ter ali 1 ampere, né? Então minha potência dissipada nesse circuito integrado aqui vai ser de 7 watts de potência, né? 7 watts de potência. É muita coisa para um componente eletrônico. Isso a linha manejando uma corrente de 1 ampere. Imagine você entrando com uma tensão de 3,8 volts, não é? Você transformando 3,8 volts para 0,9 volts, correto? Então vai sobrar quanto, né? A gente vai tirar aqui quanto que sobra e tal, né? Vai ser aí na casa de 2,9, né? 2,9 volts vai sobrar. Vamos supor que essa linha maneja aí uma corrente de... vamos pegar uma linha de book, uma linha de GPU, né? Vamos supor que ela maneja aí 6 volts, 6 amperes, 6 amperes, né? Então a gente vai ter a potência dissipada, só a gente multiplicar 2,9 por 6, né? Quanto que a gente vai encontrar aí? Se a gente multiplicar 2,9 por 6, vamos pegar aí 2,9, multiplicar por 6, vamos achar uma potência de aproximadamente aí 17,4 watts de potência. Ou 17 watts é muita coisa, faz esquentar muito. Por isso que nós não usamos esses reguladores lineares, de tensão linear, aplicado aí aos smartphones, tá? A gente usa aí justamente os conversores Book, que ele tem um macete, né? E aí a estrutura interna, que o interesse, a função minha aqui não é explicar, mas não é função, né? Pode ser até função, mas eu não tenho interesse em explicar internamente o funcionamento do conversor Book, né? Como é que ele faz. O que interessa para nós, técnicos de manutenção de smartphone, ou técnicos em manutenção de equipamentos eletrônicos, é justamente entender como que funciona, né? Se ele é um book, o que ele vai fazer? Qual a função do book, né? Então, basicamente, a gente vai entender como esse conversor book funciona e, obviamente, vamos conseguir aí, uma vez que a gente entende como ele funciona, a gente vai entender também quais são as possíveis falhas que podem ocasionar nesses conversores book, né? Então, interessante aí dos conversores Book, tá? Não só que, né, nós temos aí a primeira família de conversores DC-DC, que nós vamos estudar, DC-DC que vamos estudar, vai ser justamente o Book. As pessoas falam Book, né, mas aí pode ser também Book, tá? B-U-C-K, Book. Então, sempre quando a gente tem um conversor DC-DC Book, tá? Nós vamos ter aqui o nosso V-in e nós vamos ter aqui o nosso V-out, que é a saída. Ou em alguns esquemáticos a gente vai encontrar assim, também, né? Aqui, tendo um datasheet também a gente pode encontrar assim, né? V-i e V-o. Né? Então, in de entrada, out de saída. Sempre no nosso conversor book, ele vai entrar uma tensão maior. Então, a tensão vai ser sempre maior e minha saída menor. Minha tensão sempre maior de entrada e minha saída sempre menor. Se aqui manejamos 3,8 volts, obrigatoriamente a nossa saída do book vai ter que ser menor do que a entrada, não é? Então, vamos ter aqui, por exemplo, 1,1, 1,8, 0,9 volts, 0,7 volts. E todo book, se nós pegarmos os esquemas dos smartphones, estão para alimentar diretamente a
CPU, ou o AP, que é o processador de aplicação. Por quê? Justamente, o book ele tem uma baixa tensão, a tensão dele é muito baixa, tá? E ele trabalha com correntes elevadas, né? Corrente elevada. E está sempre aí para alimentar a CPU, né? Que é o processador de aplicação. Então, sempre o meu VIN, a minha entrada, vai ser sempre maior do que a minha saída, não é? Vamos aqui abrir um esquemático qualquer. Deixa a gente abrir uma ferramenta aqui e nos basearmos um esquema para que vocês compreendam aí, né, para que vocês compreendam o que a gente quer dizer, tá? A gente vai encontrar aí bastante, todos os esquemas aí a gente tem os books, né? Em toda a arquitetura a gente tem books e boosts aí, tá? E também nós temos aí os LDOs, que a gente vai trabalhar o LDO interno e externo também, tá? Todos eles são na família de reguladores de tensão, né? Então, para que a gente quer que esse dispositivo gere uma tensão menor na sua saída, né? Pois justamente, nós temos diversos componentes que cada fabricante ele trabalha com uma entrada de tensão. Então, a gente só tem uma fonte de energia, que é a bateria. Então, através da bateria é alimentado diversos outros circuitos, né? A gente vai precisar justamente, né, de outros níveis de tensão. Às vezes a gente não tem uma corrente, uma demanda, a gente não tem uma corrente lá na bateria que, por exemplo, a CPU precisa. Um exemplo aí é da linha de GPU, 7 A, né? A nossa bateria não fornece 7 A, então ela fornece aí 2, 3 A, mas a nossa bateria não fornece 7, então a gente vai ter aí um conversor DC-DC que ele vai cair a tensão dele, porém vai levar a corrente, né? Então ele vai transformar, ele vai amplificar a corrente no circuito, né? Através aí do fenômeno de indução, né? Então ele vai usar indutor, aí, ele vai usar bobina para poder fazer, né? Todos os dois, tanto o book quanto o boost, ele faz aí o trabalho, né? Dependendo de como o MOSFET chaveador internamente está ligado, se está ligado em série, está ligado em paralelo, mas aí é arquitetura de conversores book e boost, né? Então a gente não precisa também chegar a esse nível de entendimento para fazer manutenção em celular, tá? A gente não precisa saber. O que interessa para a gente é saber a entrada. Eu tenho um book, então toda vez que eu tenho um book, minha saída vai ser sempre menor que a minha entrada, tá? E como testar e como identificar no esquema esse tipo de equipamento, tá? Esse tipo de... Então nós temos aqui, ó, deixa eu passar para vocês lá. Vamos localizar o book. Vamos aqui. Aqui nós temos aí a ferramenta DZKJ, ok? Não pode faltar, né? E vamos procurar lá, ó, na folha 5. Vamos trabalhar na folha 5, porque todo book, né, ele emana lá do PMIC, tá? O PMIC que vai gerar. Então nós temos lá o DRX, que é o Diversity Módulo de Recepção, Bluetooth Wi-Fi, compreende em módulos de conectividade, tá? CPU, né? E aqui nós temos o PMIC, ó. Temos o PMIC aqui. Sempre vamos dar atenção, sempre, quando nós tivermos os books, fica fácil da gente localizar, procurar o book através, aqui nós temos os LDOs, através de bobinas em suas saídas, tá? Então vamos procurar aqui, que temos mais alguma coisa falando sobre o PMIC, sobre o PMIC aqui, motor, vibracal, aqui a CPU. Então temos que sempre procurar as bobinas, né? As maiores bobinas ali em volta do PMIC. As maiores bobinas em volta do PMIC, elas se compreendem aí dessas bobinas book, né? Vou mostrar aqui para vocês numa placa. Deixa eu tirar a blindagem antes e mostrar para vocês fisicamente como identificar as saídas book numa placa de smartphone, numa placa de celular. Deixa eu direcionar aqui, vamos lá, ok. Vamos colocar a imagem para que vocês vejam, depois a gente volta aqui no esquema e vamos trabalhar depois o esquema aqui para que fique fácil o entendimento de vocês aí, tá? Então vamos lá, tá? Nós temos aqui, ó, essas maiores bobinas em volta do PMIC,
Então essa bobina aqui, essa bobina aqui, essa bobina, tá? Essas maiores bobinas aqui, ó, são bobinas do conversor BOOK, que estão sempre para alimentar a CPU. Então sempre vai alimentar aí a CPU, essas bobinas BOOK, tá? Então essa, você viu bobina em volta do PMIC, é para alimentar CPU, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui está sem o PMIC, mas essas bobinas aqui, BOOK, estão aí para alimentar a CPU. A gente pode pegar, deixa eu pegar aqui outra ferramenta para facilitar para a gente conseguir mapear essas informações aí numa ferramenta de roteamento de pad, tá? A gente já está abrindo aí as XW, beleza? Então vamos aqui, ó, num Samsung, por exemplo, e vamos buscar J5 e vamos verificar, ó. Aqui nós temos o PMIC, em volta essas maiores bobinas aqui, ó. Aqui como é que a gente sabe que é uma bobina, né? Porque essa parte cinza aqui é GND, então todo componente que está ligado ao GND é um componente paralelo. A bobina não está em paralelo aqui, são bobinas BOOK, tá? Essas bobinas estão em série. Então nós temos esses capacitores de desacoplamento aqui, nós temos essas bobinas. Essa aqui é uma bobina, ok? Então vamos lá. Vamos clicar aqui para lá de dentro, ó. Clicamos aqui e vamos clicar novamente. Vocês podem ver que ela tanto na saída aqui, ó, na entrada da bobina, saímos, ele retornou para a bobina como se fosse um feedback, né, um retorno. Ficou tudo vermelhinho aqui porque está alimentando alguma outra coisa. E vamos verificar se acende lá a CPU, ó. A CPU toda acesa, tá? Vamos em outra bobina, ó, aqui saída, e vamos verificar lá se tem, ó, outro bloco aceso dentro da CPU. Tá? Vamos pegar essa outra bobina aqui, tá? Acendeu lá o PMIC e vamos, ó, não acendeu nada, né? Mas essa bobina é uma bobina BOOK, sim, ela faz uma retroalimentação no próprio PMIC para poder amplificar mais ainda a corrente, né? Então essa outra bobina aqui, olha lá, CPU marcada aqui em vermelho aqui, alimentada por esses 3 pontos, né? Então toda bobina BOOK é para alimentar CPU, tá? Geralmente elas compreendem tensões de 0,7 volts, 0,8, 0,9, 1 volts, 1.1 volt, né? Então ela compreende nessa tensão aí. Agora a corrente vai demandar aí do esquema, tá? Então a corrente aí vai demandar do esquema, tá? Um exemplo aí, a gente pegar aqui um esquema do iPhone 6, deixa eu ver se eu localizo um esquema do iPhone 6 aqui, ótimo. Localizamos um esquema aqui do iPhone 6. Aqui está aparecendo para vocês o esquema do iPhone 6, justamente aí no PMIC, tá? A de PMU. Nesse bloco aqui, né? Lembram lá da folhinha, na parte superior à esquerda nós temos o título, né? E o que nós vamos ver nesse bloco aqui, nessa folha. Então nessa folha aqui, nós vamos ver os conversores BOOK, os LDO, o drive de Vibracal, né? O 32 kHz e o bloco de carga desse aparelho, tá? Então nós temos aqui, ó, se ampliarmos aqui, nós vamos conseguir enxergar dentro do circuito integrado, né, do desenho do circuito integrado, a palavra BOOK, BOOK LX, BOOK LX, BOOK LX2, BOOK LX3. Aqui nós temos a saída e nós temos aquelas bobinas, ó, tudo bobina que vai direto para alimentar quem? Aqui já está escrito, ó, lá para alimentar CPU. E olha quanto essa CPU demanda de corrente para funcionar, ó, 7,6 ampere. Então essa linha aqui é a saída do PMIC por essas 4 bobinas aqui, ok? Demanda aí uma corrente de 7,6 ampere.
e uma tensão entre 0,7 até 1 volt. Uma tensão muito baixa, tá? Porém a corrente muito elevada. Então todo book aí é para alimentar CPU, né? Aqui nós temos aqui o Moto On, provavelmente onde esteja o PMIC aqui, vamos ver para onde que está o PMIC. Vamos ver para onde que está o PMIC. Ó, provavelmente o PMIC seja esse cara aqui, porque tem as maiores bobinas, ó, 1, 2, 3, 4, né? O número que tem a quantidade maior de bobina é o PMIC. Aí eu sei que tem algum número menor de bobinas, pode ser um PMIC auxiliar aí, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PMICs, né? O U1501, esse do Moto On, né? U1501. Então vamos lá, vamos procurar aqui, vamos procurar lá o PMIC, vamos procurar o PMIC, aqui o PMIC, ó. Aqui a gente já viu o desenhozinho da bobina, tá? Todos eles com desenhozinho da bobina, todos eles com desenho da bobinazinha aqui, ó. Olha, o Power Manager, ó, 8953, tá? Então entra a tensão da bateria nele. E tem todos esses aqui, ó, essas bobinas, que aqui ele tratou como VREG, tá? Tensão, esse VSW aqui, ó, VSW, né? VSW é tensão, né? É tensão de switch, de chaveamento. Então essa tensão de chaveamento aqui, por conta dessa bobina aqui, que é a bobina do conversor book, tá? Vai gerar uma saída de 0,86225 volts. Todas essas tensões aqui vão gerar essa. Mas vamos lá, ó. Essa aqui já vai gerar uma tensão na saída do book de 1.225, ok? 2.05. Então sempre quando nós tivermos um PMIC, nós vamos ver essas bobinas aqui, book, são para alimentar a CPU. Se nós clicarmos aqui em cima desse VREG, ó, em cima desse VREG aí, vai direcionar a gente lá para a CPU. Ó. Provavelmente essa daqui seja a CPU. Olha lá. É a CPU, tá? Então serve para alimentar aí a CPU. Não sei se eu fui claro aí para vocês, né? Vamos ver ali. Professor, em quais setores geralmente eu acho o book, né? E já foi falado, Rodrigo, que o book aí é encontrado para alimentar a CPU, tá? Para analisar o CI tem que analisar entrada e saída, ou só entrada. Carlos, né? Todo CI a gente tem que alimentar entrada e saída, né? Lembrem da regra básica de um circuito integrado: alimentação, habilitação e sincronismo. Qual placa é essa? Essa placa aqui, como estava mostrando, era uma placa de um J5 e a outra placa de um Moto G2. Vocês compreenderam de onde que vem o book, pessoal? Vocês conseguem aí me dizer aí de onde vem o book? O book serve para alimentar quem? Então, componente book é as bobinas. Não, o book ele está dentro de um circuito integrado, tá? O book é uma estrutura de componentes. Para a gente identificar onde que está o book, a gente pega essas maiores bobinas em volta do PMIC aí, tá? O book serve para alimentar não só a CPU, né? Então são circuitos que demandam uma alta corrente, circuitos que demandam uma tensão mais baixa vão necessariamente aí precisar de um conversor book, tá? Por que o book é utilizado? Porque justamente o book ele vai abaixar a tensão e vai levar a corrente, ele vai conseguir amplificar a corrente, né? Então todo book aí é para alimentar a CPU. Se nós tivermos uma falha em um desses books, não tem a tensão para alimentar a CPU e essa CPU não vai funcionar. Logo pode dar um consumo inicial quando você aperta o power, depois de soltar o power ele zera. Então pode acontecer isso, tá? De você apertar o power, ele vai lá e começa a inicializar. Ó. Ele vem aqui e começa a inicializar. Vamos lá, começa a inicializar. Vamos achar o book de novo aqui. Vou pegar o book aqui, vamos pegar aqui. Então vamos aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Então ele começa a gerar. Ó. Aqui nós temos quantos books? Ó. Vamos contar quantos books nós temos aqui. Então nós temos aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6 books. 6 books aqui, ó. Então, 6 books desses para alimentar, ó, GPU, para alimentar VARSOC, tá? Para alimentar um Fixed SOC, para alimentar SDRAM, tá? Então, ó, para alimentar a memória que fica em cima da CPU. Então nós temos aí, ó, 6 books. Se um book desse, por exemplo, vamos supor que a gente está inicializando o aparelho, então esse book aqui, ok. Esse outro book aqui, ok. Esse book aqui, que é o VARSOC, que é 0,7, acho que é 0,8, deixa eu ver aqui, 0,9, né, que gera essa corrente aí, esse consumo de 1.8 ampere, para alimentar esse cara aqui, ó, VARSOC lá na CPU, esse cara esteja em curto essa linha. Esse capacitor aqui entrou em curto, botou esse cara aqui em curto. O que ele vai fazer? Ele vai começar a gerar. Depois que você aperta o botão Power, ele vai começar a acionar. Opa, esse cara aqui está ok, esse cara aqui está ok. Opa, esse cara aqui não tem. Desliga o aparelho. Eu não vou nem gerar essas outras tensões aqui, porque eu já não tenho essa daqui. Então ele vai gerar um consumo inicial dessa malha, vai gerar um consumo inicial dessa malha. Na hora que você acerta o Power, você solta o Power, ele zera, porque o Watchdog Time ele entrou em proteção, né, porque ele achou alguma coisa errada e não vai nem inicializar essas outras alimentações aqui. Então é clássico. Então por isso que é sempre importante nós estarmos verificando se essas linhas de book estão em curto. Tá? Quando a gente tem um aparelho aí que não liga, quando a gente tem um aparelho que aperta o Power e solta, a gente sempre verifica se essas bobinas aqui estão em curto. Se essas bobinas aqui, essas linhas, essas malhas, essas bobinas aqui entraram em curto, né? Que são aí as linhas do book, né? Na verdade o book, ó, vocês enxergarem aqui, ó, onde que está o book, ó? Aqui dentro do PMIC. Nós temos o input do book, que é a entrada do book, é outra coisa. Né? A gente tem ausência, a gente tem, por exemplo, a falha nesse book aqui, ó. Book 1, book 2, LX. Né? Se nós não tivermos essa entrada aqui do book 2, ó, vamos supor que o pad F1 e F2 estejam com solda fria. Então esse pad aqui está com solda fria, esses dois aqui. Logo, ele não vai gerar essa tensão e essa corrente na saída de book 2. Então a entrada também pode estar relacionada a um defeito da saída do nosso conversor book, tá? Então o book ele nasce aí da fonte de alimentação. Tá? E no nosso caso aí, a fonte de alimentação dos smartphones são mais comumente conhecidas como PMIC. Então, todo book aí nasce do PMIC. Correto, pessoal? As tensões de book está presente antes do Power? Não, só estão depois. Né? A gente tem que inicializar o aparelho para que essas tensões e esse consumo de corrente, se tivesse acionado depois de apertar o Power, irmão, né? Antes de apertar o Power, não teria bateria que aguentasse, né? Então são os conjuntos de bobinas, né? Pode ser que um aparelho tenha 3, 4 books, vai depender da arquitetura da CPU do processador, tá? Mas sempre entendam que o book sempre vai entrar uma tensão maior e vai sair uma tensão menor. E a gente encontra aí esses books em volta do PMIC, e esses books são aí para alimentar, na grande maioria, aí, a CPU, tá ok? Inácio, forte abraço. Essa verificação com a placa alimentada, professor. Primeira coisa a gente vai fazer com a placa desligada. A primeira verificação é com a placa desligada. Sempre com a placa desligada. Nós temos um book aqui, ó. Nós temos o book aqui. Vamos pegar aqui o book. Vamos ver. Sempre com a placa desligada. Placa desenergizada, placa desligada, desenergizada. E poderíamos fazer o que? A medição para verificar se esses caras aqui estão em curto, né? Bota a ponta preta do multímetro terra e verifica se isso aqui está em curto, se isso aqui está em curto, se isso aqui está em curto. Se bipar, o que vamos fazer? Colocamos o multímetro na escala de resistência, na escala de ohms, tá? E vamos verificar se essa bobina, né, se essa malha ela está aterrada. Bem próximo a zero, indica um curto, né? Então a gente vem aqui, testa na carcaça. Vamos testar aqui na carcaça, deu o valor de resistência próximo a zero. Aí a gente vai testar aqui na bobina, tá? Deu o mesmo valor do terra aqui, quando a gente encostou na carcaça, essa malha está em curto, tá? Então essa malha está em curto aí. Então
Então, a maneira mais fácil de se testar é essa. Primeiro, sempre desenergizado, né? Desenergizado, 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 para depois a gente estar energizando o aparelho e verificar se essas tensões estão presentes. Valor de referência, né? Escala de condução reversa, escala de condução reversa, escala de condução reversa, escala de condução reversa, ok? Né? Eu não vou poder usar o multímetro hoje porque, infelizmente, eu deixei o multímetro ligado ontem e esse multímetro é tarado em bateria, né? Eu até ligar o outro aqui, configurar o outro, que é um multímetro de bancada, vai demandar tempo e tempo a gente não tem, né? O que menos a gente tem é tempo. Vou ficar devendo essa parte da medição hoje com o multímetro para vocês ali, tá? Acho que eu posso até fazer aqui diferente, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Pegar um carinho aqui, um multímetro, eu vou virar. Se a gente consegue adaptar alguma coisa aqui para auxiliar vocês aí, né? Vamos ver aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó. Deixa eu virar para cá, para que vocês vejam. Acho que é o jeito aí, né? Quem tem cão caça com gato, né? Então vamos lá. Vamos medir, né? Tá na escala de diodo, correto? Então, né? Nosso caso é verificar. Gambiarra, né? Nunca foi meu forte, então... Vamos lá, gambiarra nunca foi meu forte. Ponta vermelha é o terra. E vamos nas bobinas, ó, e vamos verificar. E deu um valor aí de 417 milivolts, né? Vamos na próxima bobina. Escala de condução reversa, ó, 375 milivolts. Vamos na próxima bobina. 269 milivolts. Tá? Todo book ele vai dar um valor muito padrão aí em todas as arquiteturas, tá? Olha lá, 222. Quanto menor a tensão, menor a queda de mais alta resistência da malha, tá? Mais baixo é o valor de referência, tá? Então nós temos aqui, ó, e vamos ver esse último carinha aqui, 352. Então esse já é um teste, né? Aqui ainda indica que não temos curto. O curto seria como? Eu venho aqui, ó, aqui eu estou posicionando, meu multímetro tá, deixa eu chegar um pouquinho a placa para que vocês vejam a ponta do multímetro, ó. A ponta do multímetro está aqui na carcaça, então a gente vem aqui, ó, e coloca na mesma, olha lá, se zerou tudinho, esse aqui é o valor do meu terra, né, uma referência de terra. Se eu viesse aqui, ó, e colocasse aqui, tivesse próximo desse valor de terra, então essa malha aqui estaria em curto, tá ok? E sabendo que esses valores aqui, ó, 400, 300, por exemplo, se eu tivesse um valor de referência aqui, 100 milivolts aqui, né, nós teríamos uma falha, ou oriunda do PMIC, tá? Ou algo que esteja pendurado aí nessa malha, né? Pode ser capacitor, desacoplamento ou próprio processador, própria CPU aí, com um defeito, tá? Para descobrir qual o componente que está com defeito. Se essa malha maneja uma tensão de 1 volt, a gente injeta a tensão de 1 volt, coloca a corrente nominal da malha lá e passa breu ou álcool isopropílico e injeta a tensão e vamos ver quem que vai ferver ali, né? Essa é uma das possibilidades aí de se reparar. Ou quem tem câmera térmica, utilizar a câmera térmica aí, tá? Ficou claro, pessoal? A maneira como se mede?